esse foi o round 5. Eu equipei uma mão um tanto quanto lenta, mas era uma boa mão. Assim, eu não lidaria. Eu tava um pouco atrás, pra dizer a verdade, né? Tibalt turno 1 ganharia o jogo, turno 2 dele no caso. Mas se fosse o Tibalt Trickery, eu tava na frente. Mas Verdante indica que deve ser a versão Junt. Então, nesse momento do jogo, eu precisava resolver algum deles. Quando ele chegou na segunda main phase dele, eu pensei que ele não fosse fazer, mas acabou fazendo, aí ele complicou um pouco a situação do jogo para mim. Mas eu optei por fazer duas criaturas, porque eu fazendo duas criaturas, eu eventualmente no próximo turno teria uma Company e também teria o ataque do Exaltado no Supreme Phantom. Ele acabou exilando dele uma Blood Moon e um Drogskul. Na verdade, um Mausoléu meu e um Drogskul meu. Quando o jogo chega nesse estágio, fica um pouco complicado de decidir o que fazer e etc. Mas dei bounce no meu Drogskul. Resolvi não atacar para não perder o meu Teferi, mas não sei se seria a melhor jogada por conta dessa situação, que ele acabou exilando o meu Lorde e ficou com o Lorde na mesa, etc. Matou o Teferinho e pronto. Tentei fazer Lorde com backup do Rattle Chains para eventualmente fazer alguma coisa. Eu queria que ele tivesse atacado porque eu trocaria com o Rattle Chains de qualquer forma. Aí o jogo estava numa situação em que não estava confortável para nenhum de nós dois. O Drogskol, quando eu consigo fazer dois dele, o jogo fica bem tranquilo para mim. Nesse momento eu ataco com os dois no Tibalt. Ele primeiro pensou em champ blocar, que seria o cenário ideal, mas ele não o fez. Mas eu continuei assim, eu não baixei o Drogskol no meu turno, porque eu queria que ele fizesse essa jogada de tentar exilar. Quando ele fez, eu baixei o outro, porque tinha um flash, o Hexproof ficou para todos os espíritos, ele não conseguiria mais voltar. Eu tinha todos os lands básicos, tinha uma Company ainda na mão, a situação estava muito confortável. Eu não fiz essa Company antes porque ele estava com o meu Mausoléu que ele sacrificaria e anularia a mágica. Eu ainda não estou convencido de qual é o melhor sideboard durante essa partida, mas com alguns amigos que eu conversei sobre, é consenso que 3 Fons tem que entrar. Se eu não me engano, eram 3 Fons aqui nesse slot. Eu não sei se 2 Dumping Sphere, mas eu acho que é isso que entrou. Mas é uma partida muito difícil, na qual eu ainda não tenho certeza absoluta de quais são as melhores alterações. Eu preciso jogar mais para poder descobrir realmente. Eu equipei essa mão na esperança de comprar um land verde e fazer a hierarca na 2. Mas quando ele fez essa criatura que eu só poderia jogar no turno dele. Não, cada jogador só pode jogar no seu próprio turno. Deu uma atrasada no meu jogo. Quando ele fez esse Tibalt, tirou a minha 9, ficou bem ruim a situação. Mas eu comprei o Phyrexian Revoker, na verdade eram eles, as duas criaturas que eu estava esquecendo. Quando eu comprei o Phyrexian Revoker eu tive um pouco de esperança, mas logo ele tirou. Aí acabou que o jogo fugiu do controle rápido.
Face Clock, mas se vocês repararem, o tempo dele estava um pouco curto. Eu não concedi porque eu queria gastar um pouco desse tempo. Eu não comprei o terreno para fazer a Company, que teria sido a jogada ideal para mim nesse momento. Eu sacrifico em resposta, tanto para dar um bloco, quanto para ele não poder castar o meu Selfless Spirit. Mas quando ele faz a outra Bloodbraid, ele passou a ter letal praticamente na board. Mas enquanto isso, o tempo dele estava bem curto, então passei para mais um ataque, só para ter o que fazer mesmo. Aí esse jogo foi. Para esse game eu acabei tirando um frasco na play, uma Company, 2 Rattle Chains e um Skycleave. Mantive o mesmo side-in. Mantive os 2 Phyrexian Revoker e as 3 Force of Negation. Mas como eu falei para vocês, eu ainda não tenho certeza absoluta se essa é a melhor estratégia. Eu equipei essa mão porque o Teferinho acaba ajudando demais nessa partida. Mas quando ele acaba vindo com a caverna, ele acaba conseguindo fazer a cascata antes que eu possa fazer o meu jogo acontecer de verdade. Só que como ele não veio curvado com a cascata, acabou ficando bom pra mim porque eu consegui fazer o Teferinho. Eu tenho que dar uma capengada na minha base de mana de certa forma, mas é útil. Eu dei bounce no Seasoned Pyro dele porque eu não queria ele atacando a minha criatura, mas eventualmente podia ter o preço dele comprar alguma coisa relevante, etc. Mas acredito que era a melhor jogada. Eu tiro a criatura maior dele, tento proteger meu Teferinho, só que nessa situação ele acabou matando meu Teferinho e fazendo a cascada. Ele tirou minha aparição. Eu estava tentando segurar os lands para fazer Double Lord. Nesse momento ele não conseguiria tirar com -3 e a remoção dele do gigante estava prejudicada porque não mataria minha criatura. Só que eu tinha esquecido da aparição, mas era o que eu tinha para fazer, eu não tinha muita coisa para pensar, né? Aí acabou que eu fiz o outro Lorde de qualquer maneira, ataquei no Tibalt para forçar um bloco. Ele acabou tirando o meu outro Lorde com o Tibalt dele. Nesse momento ficou bem tranquilo que eu ia conseguir tirar esse outro Tibalt dele. E aí eu tive um bom draw. Nessa situação acabei tirando o Tibalt. Não tinham muitas cartas exiladas relevantes nesse momento. Tinha um Anger que era mais tranquilo para mim, de qualquer forma. Ele tentou me clocar, dando mais 1/0 para as criaturas dele. Acabou que eu fiquei a 1. Foi uma situação bem perigosa, mas aí eu comprei a companhia, que deu uma sobrevida legal. Eu tinha alt para outra coisa que ele fizesse que minha criatura não pudesse bloquear. Primeiro eu pensei, fiz uma escolha ali do Queller, mas aí eu contabilizei que eu continuaria com o mesmo número de criaturas. 3 para bloco, ele tinha 3 no campo. Então o Queller não seria uma boa, porque depois se ele matasse, ele faria cascata de novo. O tempo dele estava bem crítico. Uma situação que estava bem tranquila para mim. Mas eu precisava agredir porque qualquer gigante que ele comprasse, ele me ganharia o jogo. Eu resolvi deixar 3 criaturas de pé, porque com essas 3, se ele fizesse a Bloodbraid ou qualquer outra
coisa do gênero, ou uma cascata que eu não pudesse bloquear, eu bloquearia uma outra ficha com uma dessas criaturas, daria certinho. Quando eu comprei o Queller para ter um backup, eu ataquei para deixar ele no clock final, que eu teria o letal no próximo turno, e ao mesmo tempo eu fiquei com o Queller na mão, podendo segurar, porque aí eu já não perdia mais de qualquer maneira. Se ele tentasse matar o meu Eidolon para fazer a cascata, ou se ele fizesse um Enger, minhas criaturas acabam que estavam maiores do que a dele. Se ele limpa a board, eu continuava com o meu Lord, continuava com o Skycleave, continuava com o Eidolon, então o jogo estava tranquilo de qualquer forma.